Nós vamos nesse momento abrir a palavra de Deus. Queria que você abrisse a Sagrada Escritura, lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo de número 1. Nós vamos falar um pouco sobre relativismo, que é um dos males que tem permeado a nossa sociedade moderna, mas não somente a nossa sociedade moderna. Na verdade, no nosso contexto atual, o relativismo, ele tomou forma, mas ele sempre já existiu. Usando uma linguagem tomista, ele sempre existiu em matéria. Atualmente ele tomou forma. E nós vamos tratar um pouco sobre essa filosofia perniciosa que tem adentrado a nossa sociedade, as nossas famílias e, consequentemente, também a igreja. Eu queria ler um texto base, eu não vou fazer uma exposição desse verso bíblico, mas eu irei usá-lo como pano de fundo para aquilo que eu irei tratar com cada um de nós. Portanto, pedir a sua atenção para esse momento. Romanos capítulo 1 e versículo de número 25. Está escrito assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mais uma vez farei a leitura desse breve verso bíblico. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, o relativismo, ele é um grande problema. E ele não é um problema moderno, o relativismo é um problema antigo. Desde que a humanidade pisou nesse mundo, o relativismo, ele sempre existiu. Na verdade, desde o Jardim do Éden, nós percebemos o relativismo quando Deus havia dado a ordem para o primeiro casal não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vem ali Satanás por trás da serpente e começa a distorcer tudo aquilo que Deus havia falado. Desde esse período que o homem caiu, o relativismo ele tem permeado a humanidade. E o relativismo ele se manifesta em várias áreas. Ele se manifesta no meio da sociedade, ele se manifesta muitas vezes dentro da igreja, no seio da nossa família. Relativismo é algo que muitas vezes nós carregamos dentro de nós por causa da influência do pecado. Quando nós estamos falando de relativismo, nós estamos dizendo que é uma filosofia que diz que não existe verdades universais e verdades absolutas. Tudo é relativo. Na verdade, a verdade depende de cada um de nós. A verdade não é algo estabelecido por Deus, mas a verdade é uma construção social que depende do contexto e do período histórico em que você está ou que você convive. Quando eu estava fazendo faculdade, eu estava em uma aula e a professora estava ministrando para nós uma aula chamada multiculturalismo. E nessa aula ela falou que era importante nós respeitarmos todas as culturas, porque todas as culturas têm o mesmo valor. E de repente veio na minha mente uma coisa interessante. Existem culturas, por exemplo, dentro de tribos indígenas no Amazonas, na Amazônia, onde, por exemplo, eles praticam infanticídio e mutilação genital de mulheres. Como é que eu posso olhar para uma prática como essa e respeitá-la? E dizer que essa cultura é elevada, e dizer que isso é correto, e dizer que isso é sábio e justo de se fazer. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o relativismo, muitas vezes, ele tem permeado nossas mentes e corações. Junto com o relativismo, nós também vivemos a era do individualismo. Certa feita, um filósofo chamado Protágoras, ele disse que o homem é a medida de todas as coisas. Se eu, como ser humano, tenho autoridade para definir aquilo que é certo e aquilo que é errado, nós precisamos dizer que nós somos o nosso próprio Deus, nós somos a nossa própria divindade. Dostoiévski escreveu um livro famoso chamado Irmãos Karamazov, onde ele diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Você é quem define o que é certo, o que é errado, você é quem define o que é verdade e o que é mentira. Isso vem do seu próprio ser. Porque nós vivemos uma crise moderna, por exemplo, com a ideia da ideologia de gênero, que na verdade você não é aquilo que você enxerga,
Você é aquilo que você decide. Você não é aquilo que você consegue ver, mas você é aquilo que você sente. Você pode estar no corpo de um homem e você pode, por exemplo, se sentir uma mulher. Você pode estar no corpo de uma mulher e você pode se sentir um homem. Isso é um dos problemas que o relativismo trouxe à nossa sociedade. Só que um homem não pode ser mulher e uma mulher não pode ser homem, porque existe um impeditivo para isso chamado realidade. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo esse período complicado dentro da nossa sociedade moderna. E me deixa pensar algumas coisas com vocês. Quando nós falamos sobre relativismo, nós temos relativismo, por exemplo, dentro do âmbito religioso. Por exemplo, será que você já nunca ouviu pessoas falarem que todas as religiões são boas, todos os caminhos, no fim das contas, levam a Deus? Independente da religião que você seguir, nós precisamos amar e respeitar todas as religiões, porque todas enxergam a verdade por o seu próprio ângulo. Na verdade, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, por causa disso, todas as religiões são boas, todas as religiões são verdadeiras, e nós não podemos tornar uma religião exclusivista, porque isso é radicalismo. Entretanto, quando nós olhamos para o cristianismo, para a nossa fé, se tem uma coisa que o cristianismo é exclusivista. O cristianismo é exclusivista. Ele arroga para si como aquele que detém a verdade de Deus. Então o relativismo religioso, ele está permeado na nossa sociedade. Toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus. Cristianismo, budismo, islamismo, hinduísmo, shintoísmo, seja lá o tipo de ismo que vier à sua cabeça, nós precisamos respeitar e acomodar as nossas diferenças. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui e numa mesquita muçulmana e praticar um ato obsceno contra o muçulmano, mas na verdade, irmãos, nós não temos que respeitar a mentira, nós temos que respeitar a verdade que foi estabelecida por Deus na eternidade. Quando nós falamos de verdade absoluta, nós estamos falando da verdade que Deus estabeleceu. Nós temos algo na nossa criação chamada de lei natural, que foi aquilo que Deus estabeleceu, e nós não podemos ir contra essa lei natural. Se nós formos contra essa lei natural, existem consequências trágicas que nós iremos colher. A nossa sociedade vive de forma degenerada por causa disso. Mas me deixa pensar com vocês um pouco sobre a passagem que eu li. Paulo escreveu essa epístola aos Romanos, e nós sabemos que essa epístola, ela é uma exposição do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Se você quer uma exposição fiel do Evangelho, você tem que ler a epístola aos Romanos. Paulo inicia falando da depravação de todo o gênero humano, tanto judeus quanto gentios estão debaixo de condenação. Entretanto, ele mostra que existe um caminho de redenção, que é pela obra de Jesus Cristo, e nós precisamos crer em Cristo e na sua obra redentora. Ele inicia no capítulo 1 dizendo que dos céus, Deus, através das obras da criação, Ele revelou os seus atributos. Nós chamamos isso dentro da teologia de revelação geral. É o meio pelo qual Deus se revela para o homem. A revelação geral está ligada às obras da criação, da providência e da história. Nós conseguimos olhar para esse mundo, para tudo que Deus criou, e ver que existe um ser supremo e superior. Se você for nas diversas culturas, nas diversas tribos espalhadas pelo mundo, tribos essas que nunca foram civilizadas, você vai ver que existe o culto a alguma divindade. Então a existência de um Deus é um valor e uma verdade universal. Estruturalmente falando, a crença em Deus, ela é universal. Entretanto, cada tribo, cada língua ou povo começa a adorar alguma divindade que eles mesmos criaram. Ou seja, embora a estrutura seja boa, a direção foi errada por causa do pecado. Então Paulo vai dizer que Deus cria todas as coisas para revelar o seu poder e os seus atributos. E o que os homens fizeram em resposta a isso? Os homens começaram a inverter todos os papéis. Eles transformaram a verdade de Deus em mentira. A ideia de transformar a verdade de Deus em mentira é a ideia de sufocar a verdade. É como se você estivesse pegando no pescoço de alguém e matando ele por asfixia. O ser humano está sufocando, asfixiando a verdade de Deus. Ele não aceita essa verdade. Eles trocaram a glória que é devida ao Criador e eles deram essa glória à criatura.
Não é porque na revelação geral de Deus ela é imperfeita, não é porque ela é imperfeita, mas porque os receptores estão quebrados por causa do pecado. Então quando nós olhamos para a revelação geral, nós caímos em idolatria, não porque existe um problema na revelação geral, mas porque existe um problema no nosso coração. Nós nascemos com o pecado original, e quando nós olhamos para a natureza, para as obras da providência e da criação, a gente acaba caindo em idolatria. É por isso que Deus teve que enviar o Filho dele, trazer uma revelação especial, enviar o seu Espírito Santo, regenerar o homem, para que o homem verdadeiramente possa encontrar Deus e possa encontrar a verdade. Então, por natureza, o homem, ele resiste à verdade. Por natureza, o homem é avesso à verdade. Por natureza, o homem odeia a verdade. Ele odeia a luz e ele ama as trevas. A Bíblia diz em João 8:36, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz, lá em Efésios capítulo 4 e verso de número 14, que nós não devemos dar ouvido a todo vento de doutrina. E o relativismo, na verdade, é um vento de doutrina. É também aquilo que Paulo chamou de doutrinas de demônios, doutrinas satânicas e malignas que têm adentrado a nossa sociedade. Meus irmãos, então, diante do quadro que Paulo está narrando aqui na Epístola aos Romanos, ele está dizendo que por natureza o homem sufoca a verdade. E o que é o relativismo, senão o ser humano sufocando a verdade de Deus? Ora, não existe mais absolutos. Ora, não existe mais verdades universais. Você decide o que é certo, você decide o que é errado, seu corpo, suas regras. Você é que vai definir de acordo com o seu contexto, com aquilo que você está sentindo, o que verdadeiramente é verdade. Na verdade, quando o homem caminha pelo relativismo, ele abandona Deus, ele se senta no trono e ele quer ditar o que de fato é certo e errado. Ele quer ser o legislador da sua própria vida. Hoje, se você tem uma verdade definida, ou você tem uma crença definida, você é chamado de radical. Irmãos, nós estamos vivendo hoje, inclusive dentro da própria igreja, um problema muito grave por causa do relativismo. Você vê hoje muitas igrejas não têm mais uma identidade doutrinária. Não tem identidade doutrinária. Você vai numa igreja, é uma salada de fruta. Eles não têm uma confissão de fé, eles não têm um credo formal. O credo muitas vezes é a cabeça do próprio pastor. Ele define o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. E essa falta de identidade na igreja, isso é fruto também do relativismo. Se nós defendemos que existem verdades universais e absolutas, nós prezamos por uma identidade em torno da verdade de Deus, e nós não podemos abrir mão disso. Meus queridos, teólogo católico, ele tem uma frase interessante, Joseph Ratzinger, ele diz o seguinte, que ter uma fé bem definida é considerado hoje pela sociedade moderna radicalismo. Você não pode ser tão radical assim. Você é um xiita, você é um radical, você é um fundamentalista. Você precisa abandonar o fundamentalismo. Quem disse que você é dono da verdade? Nós precisamos crescer uns com os outros. Você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade, mas você está certo e eu também estou certo. E sabe qual é o problema disso? A contradição. Eu defendo uma verdade, você defende uma verdade contraditória, mas os dois estão certos. Como? A verdade não enlouqueceu. Se você defende uma proposição e eu defendo algo diferente, alguém está errado, ou os dois estão errados, mas os dois não podem estar certos. Isso é contradição. Isso está além da lógica. Nós podemos até discutir que tamanho melhor um triângulo pode ser feito. Nós podemos até discutir qual é a melhor cor para se fazer um triângulo. Mas nós não podemos discutir a forma do triângulo. Triângulo não é círculo. Círculo não é quadrado. Existe, irmãos, um espaço para divergência saudável no meio do povo de Deus, em torno da verdade. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado porque muitas vezes nós caminhamos por um caminho e terminamos adulterando a verdade de Deus. Nós estamos vivendo uma época tão complicada por causa do relativismo, que a verdade é o que você decide, você é o que você decide, você é quem cria suas próprias regras.
que certa feita o teólogo Chesterton disse que vai chegar um momento que nós teremos que provar para o ser humano que a grama é verde. É verde do seu ponto de vista. Do meu ponto de vista é vermelha. E nós temos que respeitar. Não existe verdade e mentira, o belo e o feio. O verdadeiro e o falso. Luz e trevas. Essa linguagem dualista ela é rechaçada pela sociedade moderna. Por exemplo, você vê uma obra de um grande artista, você se deslumbra com aquilo. Aí você pega alguém que jogou um monte de tinta no papel, passou a mão, isso aqui é uma obra de arte também. Não temos mais valores, não temos mais aquilo que é absoluto. E por causa disso a nossa sociedade tem se degenerado. As pessoas hoje colocam, por exemplo, no mesmo patamar Mozart, Bach e Pablo Vittar. Como é que a nossa sociedade tem se degenerado tanto? Por exemplo, a nossa sociedade, por causa do relativismo, tem caído em vários problemas e problemas graves. Por exemplo, o que eu falei inicialmente para os irmãos. Hoje, você é o que você decide. Se você se sente um animal, você é um animal. Se você é homem, se sente mulher, você é mulher. Porque o gênero, ele não é definido pela biologia. O gênero, na verdade, ele é uma construção social. Depende do contexto, do seu histórico de vida. Ali você vai construindo sua sexualidade. Sabe o que é isso, irmãos? Inverter e sufocar a verdade de Deus. Se Deus te fez homem, você é homem. Se Deus te fez mulher, você é mulher. Se Deus te fez um ser humano, você não é um animal. Nós não podemos relativizar a verdade de Deus a esse ponto e vivermos no mundo da utopia e fugirmos da realidade. Nós vivemos uma época em nossa sociedade, por exemplo, em que as mulheres engravidam. E por elas entenderem que seu corpo e suas regras é o que importam, elas podem praticar o aborto na hora que ela quiser. E nem eu e nem você pode dizer que aquilo ali é errado. Nós relativizamos absolutos. Ah, mas aquela mulher foi estuprada. Nós nos compadecemos de uma mulher que foi estuprada. Ela deve estar sofrendo e sofrendo muito. É uma mulher que precisa de amparo. Mas para resolver o seu problema, ela não pode matar uma vida. Mas a nossa sociedade tem relativizado tudo. Dependendo do contexto, dependendo da ocasião, você pode definir o que é certo e o que é errado. Então essa mulher que se sentiu ferida e lesada, ela tem direito de cometer um ato de aborto, porque nessas circunstâncias o aborto se torna lícito. E aqui nós temos mais um filho do relativismo, que é o pragmatismo. Os fins justificam os meios. Se te faz bem, se te faz feliz, se você entende que é correto, faça. Meus irmãos, nós temos valores e padrões absolutos, e nós precisamos remar contra essa maré social em que nós estamos vivendo. Existem pastores, por exemplo, influenciados pelo relativismo, que diz que hoje a Bíblia é um livro muito antigo, e foi escrito dentro de uma cultura, e que nós precisamos fazer uma leitura da Bíblia com óculos da pós-modernidade. E alguns pastores trazem uma proposta de atualizar a palavra de Deus. O que é atualizar a palavra de Deus? Não é escrever uma nova Bíblia, mas é trazer uma nova interpretação com base nos óculos da pós-modernidade. E nós começamos a relativizar novamente os absolutos. Ah, mulher ser submissa a homem, isso é coisa do passado. Paulo era misógino, machista, ele era fariseu, foi criado dentro dessa cultura, por isso ele escreveu assim. Ele estava sob inspiração divina quando ele escreveu. No mesmo texto, por exemplo, que diz para a mulher submeter aos seus maridos, diz também que o marido deve amar a mulher. Vamos relativizar isso também. Marido, não ame sua esposa. As mulheres não gostaram muito. Mas se uma parte é relativa, todas são. Nós temos hoje essa proposta de atualizar a palavra de Deus. Irmãos,
Isso é um desserviço ao reino de Deus e à igreja. Você trazer uma nova proposta de releitura da palavra de Deus com os óculos da pós-modernidade. Irmãos, quando nós falamos de verdade universal e verdade absoluta, nós não estamos dizendo que a verdade de Deus ela vai se amoldando ao tempo. É bem verdade que a palavra de Deus ela é aplicável hoje, mas as verdades de Deus elas não são definidas pelo tempo em que nós estamos. O que define a verdade não é o nosso contexto social, não é a nossa sociedade, não é a nossa cultura. O que define a verdade é Deus, e nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos criar uma nova verdade a gosto do freguês. A Bíblia não precisa de atualização. O que precisa de atualização são os nossos corações. Nós precisamos nos amoldar à palavra de Deus. Nós precisamos nos amoldar à Bíblia. Não é a Bíblia que precisa se amoldar aos nossos corações, mas os nossos corações à Bíblia. As verdades de Deus são transcendentais. Você pode ir na tribo que for. Se existe poligamia, é errado. Se existe infanticídio, é errado. Qualquer lugar, a mentira vai ser errado. A união de dois homens também é errado. Meus irmãos, nós vivemos na época em que é proibido proibir. As pessoas que têm que definir o que elas querem viver e como elas querem viver. E sabe o que acontece? Isso tem adentrado as igrejas. Quantas pessoas não estão dentro da igreja, mas querem viver do seu próprio jeito? Elas querem criar suas próprias verdades e viver de acordo com ela. Elas não se submetem mais às autoridades que Deus constituiu sobre o seu povo. O individualismo, que também é fruto do relativismo, ele tem acabado com a igreja. Eu me submeto só a Deus. Mentira. Irmãos, diante de uma sociedade que tem sufocado a verdade, diante de uma sociedade que tem relativizado a verdade, o que nós deveríamos fazer diante disso? Não vá longe. Olhe para a sua casa. Como você tem conduzido sua família? Com os padrões da palavra de Deus? Ou você tem relativizado esses padrões dentro do seu lar? Como os pastores têm conduzido as igrejas com a palavra de Deus? Ou têm relativizado a palavra de Deus, muitas vezes usando técnicas psicológicas e de empreendedorismo dentro da igreja? Como nós devemos, irmãos, viver? Primeiro, nós precisamos amar a palavra de Deus e não adaptá-la à era em que nós estamos vivendo. Irmãos, eu sou um pastor de uma nova geração de pastores, onde muitos pastores têm relativizado e abandonado a palavra de Deus. E eu digo aos irmãos, isso é muito, mas muito sedutor. Quando eu estava estudando teologia no seminário, eu passei por uma crise de fé tremenda, que eu pensei que nunca mais eu voltaria para os trilhos da verdade. Eu tive um professor de teologia sistemática no seminário, em que ele falou para mim, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia se torna a palavra de Deus quando ela fala ao seu coração. A Bíblia é um registro histórico, e nesse registro histórico, a revelação de Deus está presente. Uau! Se você lê um texto das Escrituras e aquele texto não saltar no seu coração, aquele texto não foi palavra de Deus para você. Sabe o que é isso, irmãos? Relativismo. Quem está definindo o que é palavra de Deus ou não é meu próprio coração, é minha própria mente, não é a revelação de Deus. E ele certa feita disse, a igreja durante 2000 anos acreditou que Cristo ressurgiu dos mortos, mas isso, irmãos, isso não é bem verdade. Cristo ressurgiu na mensagem do Evangelho. Cristo está vivo na mensagem do Evangelho.
como por exemplo, Martinho Lutero está vivo em seus escritos, João Calvino está vivo em seus escritos, e aquilo ali me fascinou, e chegou uma época que eu disse: será que Cristo ressurgiu verdadeiramente dos mortos? Irmãos, eu louvo a Deus, porque o Senhor não deixou o meu coração à deriva. O Senhor me trouxe para os trilhos da verdade. Eu amo profundamente a palavra de Deus, e eu busco sujeitar o meu coração, o meu ministério a essa palavra. Nós não precisamos adaptar a palavra de Deus à nossa vida ou àquilo que nós achamos que é certo ou errado. Se todas as vezes que você lê a Bíblia e ela não discorda dos seus pressupostos, você não crê na Bíblia, você crê em você mesmo. Portanto, não adapta as Escrituras aos seus pressupostos, mas os seus pressupostos à Bíblia. Segundo, meus irmãos, subverter verdades universais traz consequências trágicas para a sociedade, para a família e para a igreja. Muitas igrejas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam as sagradas escrituras, e às vezes eu me pergunto se nós podemos chamar esses lugares de igreja. Hoje, dentro de várias denominações, por exemplo, pastores são empresários, igreja é um negócio, púlpito é um balcão, Bíblia é um produto, e crentes são consumidores. Quando nós abandonamos verdades fundamentais, absolutas e universais, irmãos, nós colhemos duras consequências. A nossa sociedade vive degenerada por causa disso. Porque quando esses homens sufocaram a verdade, Deus não deixou isso impune. O que foi que Deus fez? Deus entregou esses homens a uma disposição mental reprovável. Em outras palavras, Deus está dizendo: já que vocês rejeitaram a minha verdade, já que vocês rejeitaram os padrões universais e absolutos, eu entrego vocês ao próprio coração de vocês como sinal de juízo. E quando Deus entrega o homem a ele mesmo, irmãos, é a pior desgraça que pode acontecer na vida de um homem. É melhor ser entregue a Satanás do que a si mesmo. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, ele disse: aquele irmão que estava vivendo em pecado, entrega-o a Satanás, para que o corpo seja destruído e a alma seja salva. Mas eu tenho para mim que quando Deus nos entrega a nós mesmos, parece que é um caminho sem fim. Porque o homem trocou a verdade de Deus em mentira. Em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. Deus entrega os homens às paixões infames, e eles começam a se queimar de desejos uns pelos outros. A mulher também abandona o seu uso natural e começa a se queimar de paixões umas pelas outras. E você sabe o que Paulo está tratando aqui? Quando você vê um homem dizendo eu sou mulher, uma mulher dizendo eu sou homem, é Deus entregando o homem à disposição corrupta do seu próprio coração. Portanto, rejeitar universais e absolutos, você não pode fazer isso sem colher consequências. Por exemplo, por que você não pula da ponte? Porque existe uma lei chamada gravidade. Se você pular, o que vai acontecer? Vai morrer. Não existe gravidade. Quem decide sou eu. O que é gravidade? Pule. Você vai flutuar. Não, você vai cair. E você vai morrer. Quando nós ferimos verdades universais, nós colhemos duras consequências disso. Eu recebo no meu gabinete pastoral vários casais, às vezes da nossa igreja, de fora da igreja. E sabe qual é o maior cerne de conflitos no casamento? Inversão de papéis. Você demoliu uma estrutura absoluta e você colhe consequências duras disso. Terceiro, meus irmãos, a verdade de Deus, ela é atemporal, ela é absoluta e ela é universal. Não podemos relativizá-la. A verdade de Deus é atemporal, universal e absoluta. Não podemos relativizá-la.
Jovem que está aqui, chegue numa universidade e diga que você crê em absolutos. Você vai ser achincalhado, desprezado, rejeitado, chamado de radical, xiita, retrógrado. Porque hoje a bola da vez é, não existe verdade. Certa feita, um jovem estava na universidade e um professor de filosofia estava dando aula e ele disse o seguinte: não existe verdade absoluta. Aquele jovem olhou e disse: tem certeza? Vocês não entenderam, né? Não existe verdade absoluta. E o jovem tem certeza? Se ele falar que sim, ele trouxe a verdade absoluta da relativização da verdade. Nós vivemos hoje a ditadura do relativismo. É uma ditadura. A gente pensa que o relativismo ele é tolerante, ele não é. Parece tolerante, mas ele não é. O relativismo ele exclui se você tem verdades sólidas. O relativismo ele exclui se você crê em verdades universais. Você tem que abrir mão dessas verdades e diluir essas verdades nessas filosofias humanas. Se você não fizer isso, você vai ser rejeitado. Me dói saber que uma mulher foi estuprada. Isso é grave e ruim. Mas me dói também saber que ela pensa em tirar o seu filho. Isso é errado. Isso não glorifica a Deus. Meus irmãos, hoje nós sacrificamos as verdades de Deus no altar da tolerância. Hoje nós sacrificamos a verdade de Deus no altar da tolerância. Eu sei que nós, como cristãos, somos conhecidos como o povo que ama. E nós amamos. Mas hoje a sociedade ele faz uma separação entre amor e verdade. Se você for verdadeiro, você não ama. Se você não ama, você não é verdadeiro. Mas a Bíblia mostra amor e verdade caminhando juntas. Quem ama é verdadeiro. Quem ama fala a verdade. Amor, acima de tudo, mas verdade a qualquer preço. Amor sem verdade é bajulação. E Deus não nos chamou para bajularmos uns aos outros. Deus nos chamou para expormos a verdade. E por fim, nós precisamos também tomar cuidado com os filhotes do relativismo. O individualismo, o pragmatismo. E tem outro filhote, que é o niilismo. Sabe o que é niilismo? A vida não tem sentido algum. Aproveite ela. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Porque o relativismo ele é niilista. Se eu defino o que é verdade, e se você define o que é verdade, a vida não tem sentido. A vida não tem propósito porque não existe verdade absoluta. O que é pragmatismo? Os fins justificam os meios. O que é individualismo? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ô irmãos, como é que você tem encarado as verdades de Deus? Você agradece a Deus por estar em uma igreja que preza pelas verdades bíblicas? Você agradece a Deus por estar em uma igreja que preza pelas verdades bíblicas? Dentre as grandes babéis denominacionais que nós presenciamos, você ama a igreja que verdadeiramente valoriza a palavra de Deus? Eu queria nessa noite de hoje orar por sua vida e queria desafiá-lo nesse momento a você viver a verdade de Deus na sua vida. E detalhe, é muito fácil para nós, por exemplo, nós sabemos que ser verdadeiro ou falar a verdade é um absoluto. Quando você vai falar a verdade e essa verdade tem um prejuízo para você, você faz o quê? Você fala a verdade? Quando a verdade vai trazer um prejuízo grande para a sua vida, você fala ou você omite, ou você mente, ou você dá um nome bonito para ela. Irmãos, não podemos relativizar a palavra de Deus, não podemos relativizar a verdade. Mais uma vez, termino com o que disse Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. O relativismo é fruto de uma sociedade que abandonou
e ignorou a Deus. Se eu banir Deus da minha vida, eu vou criar meu próprio padrão de verdade. E eu vou ser guiado de acordo com ele. Irmãos, não é feio, não é errado. Existe feio e bonito, preto, branco. Existe coisas belas e coisas não belas. Existe verdade, existe mentira. Recentemente, não muito tempo, teve uma exposição artística no Museu de Arte Moderna em São Paulo. E um certo artista defecou em algumas latas. E ele colocou em exposição. E todo mundo tirando foto das latas com cocô dentro. E aquilo ali, sabe o que era? Uma obra de arte. Ignoremos os universais. E as consequências serão grandes sobre nós. Feche os seus olhos nessa noite. Ó Deus, como nós somos desafiados, Senhor, a remar contra a maré da sociedade em que nós vivemos. Como somos desafiados, ó Deus, a viver em um mundo que caminha, ó Deus, na contramão da Tua palavra, que a cada dia molda e cria as suas próprias verdades. E ao fazerem isso, eles sufocam a Tua verdade, Pai. Eu oro nesse momento, ó Deus, pela vida do Teu povo nessa noite. Que cada servo Teu aqui, ó Deus, venha verdadeiramente amar a Tua palavra, Senhor. Se dedicar a conhecer profundamente a Tua palavra. Para que verdadeiramente, ó Deus, possa lutar contra as tentações do pragmatismo. Que muitas vezes, ó Deus, se encontra dentro do nosso próprio coração. Quando lidamos com verdades que não nos agradam muito, nós buscamos relativizá-las, interpretá-las ao nosso bel prazer, para se encaixar no nosso estilo de vida pecaminoso. Eu oro também, ó Deus, nesse momento, para que o Senhor traga à mente de cada servo Teu aqui, que existem verdades universais e absolutas, e essas verdades foram criadas e estabelecidas pelo Senhor, e que todas as vezes que nós quebramos e ferimos essas verdades, nós colhemos duras consequências. Livra-nos, Senhor, do individualismo que é fruto do pragmatismo. Nós não somos a medida de todas as coisas e o mundo não gira em nosso redor. Não, Senhor. O Senhor é o centro de todas as coisas. O Senhor é o grande legislador do universo e a Tua lei é a revelação magna da Tua vontade. Eu oro, ó Deus, e peço que o Senhor nos livre dessa filosofia perniciosa, desse vento de doutrina e desse ensino de demônio, ó Deus, que tem destruído muitas igrejas, a nossa vida pessoal e muitas vezes a nossa família. Ó Deus, livre-nos, Senhor, do relativismo, livre-nos do pragmatismo, livre-nos do individualismo, Senhor, e que possamos verdadeiramente amar e amar profundamente o Senhor e também amar a Tua verdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nunca separe Jesus daquilo que Jesus ensinou. Certa feita alguém disse, Jesus não é doutrina, Jesus é uma pessoa. Está errada essa frase? Tá não, está correta. Mas quando eles pronunciam isso, sabe o que eles estão dizendo? Ame Jesus e viva como você quiser. Se nós amamos a Deus, nós amamos as verdades de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos.